Que o Senhor ministre na nossa vida na noite de hoje através da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Queridos, abram a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no segundo capítulo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, verso 28. Eu quero compartilhar com vocês algo que está no meu coração já há alguns dias, e há sempre uma preocupação no coração do pastor quando ele vai ministrar a palavra de Deus, buscando em oração, falando com Deus nos momentos de aflição, no sentido de reunir a igreja e ministrar a palavra de Deus. Tem que ser algo vindo do coração de Deus para o nosso coração. E esta é uma preocupação que todo pastor tem. Eu não sei vocês, mas quando eu saí de casa hoje, a pastora Francisca disse assim para mim: amor, eu tô me sentindo um pouco trêmula. E eu disse para ela que eu também estava. E eu pensei, a hora que chegar lá na igreja, passa. E eu estou aqui ainda sentindo um certo tremor, porque o ministrar a palavra de Deus ou o ouvir a palavra de Deus deve ser algo feito com muita reverência. A Bíblia diz que a gente deve guardar os nossos pés no momento que nós adentramos a casa do Senhor. A Bíblia traz orientações importantíssimas para esse momento. O povo judeu, não sei se hoje, mas no passado, eles tinham por cuidado usar uma mãozinha, que eu vou chamar de mãozinha agora, uma varetinha, para folhear o texto que ele gostaria de ler. Tamanha a devoção ou o cuidado de manusear os textos sagrados. De qualquer forma, eles não faziam isso, não fazem isso de qualquer forma. Há sempre uma preocupação, e isso, de uma certa forma, traz para nós esse cuidado que nós devemos ter quando nós paramos para meditar na palavra de Deus, porque, afinal de contas, é o momento que o Senhor vai falar conosco. E a minha oração na noite de hoje é que Deus fale com cada um de nós aqui, que Deus trate com cada um de nós, de uma maneira que a gente saia daqui com um pouquinho mais de conhecimento, mas mais do que isso, aplicando na nossa vida tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Aliás, a Bíblia nos ensina que a gente não deve ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, verso 28, verso 29 e o verso 30. Chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo a Adonias, ainda que não se desviara seguindo a Absalão, fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que estava junto ao altar.
Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, sai daí. Ele respondeu: não, morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, e assim me respondeu. Disse-lhe o rei: faze como ele te disse, arremete contra ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa do meu pai a culpa do sangue que Joabe sem causa derramou. Amém. Por favor, se assente, os irmãos que estão em casa, se puderem me dar alguns minutos do seu tempo. Eu sei que o culto na igreja, ele também tem um tempo que é confortável para que a gente participe do culto, né? Quanto tempo a gente consegue ficar sentado? Nós passamos o primeiro momento do louvor em pé, nos sentamos, nos levantamos novamente e agora estamos sentados. Mas quanto tempo a gente aguenta ficar sentado? 30 minutos? Talvez 40 minutos? E aqui a gente consegue fazer isso com um pouquinho mais de tranquilidade, porque nós já viemos com esse objetivo. Mas em casa, é o carro de gás que passa na rua, é o cachorro que late, é o marido que pergunta que hora que vai jantar, é a criança que chora, e aí aquele período que poderia ser aproveitado, ele acaba ficando fracionado, né? Fracionado por conta desses acontecimentos no momento da ministração. Mas se você puder me dar aí alguns minutos do seu tempo, eu agradeço. Queridos, deixe-me falar um pouquinho com vocês sobre esse episódio. Primeiro, falar sobre este homem chamado Joabe. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes sobre ele. Joabe foi capitão do exército de Israel. Joabe tinha mais 2 irmãos, ele era sobrinho de Davi. Ele tinha mais 2 irmãos, um dos seus irmãos foi morto por Abner. O Joabe, na primeira oportunidade que ele teve, ele vingou a morte do seu irmão. Joabe é um cara parceiro de Davi, um cara parceiro. Joabe, que colocou na frente da batalha, no momento mais ferrenho da guerra, o Urias, para que ele fosse morto. Ele tinha uma obediência quase que cega a Davi. Joabe é um cara dedicado, é uma pessoa bem envolvida com tudo. Aliás, ele era um capitão do exército de Israel. E agora, Davi está com a sua idade avançada. Eu gosto de contar um pouquinho da história, porque isso ajuda mais a fixar a palavra, nos dá um pouquinho mais de entendimento. Davi agora, ele está nos seus últimos dias. E vale a pena lembrar que Absalão era um dos filhos de Davi, que se rebelou contra o próprio pai. Absalão tem um cabelo bem grande, e quando ele entra numa mata fechada, ele fica preso pelos cabelos. Joabe, mesmo sabendo que ele era o filho do rei e que havia se rebelado, ele pega a sua arma e à distância ele acerta Absalão. Absalão morre. Aquilo traz para Davi um sentimento extremamente ruim, embora estava se cumprindo tudo aquilo que o profeta Natã havia falado acerca da descendência de Davi.
Mas por outro lado também ele mata Abner, sem defesa. Foi uma vingança. E por conta disso, ele fica meio que no esquecimento. Davi agora está vivendo os últimos dos seus dias, e ele chama Salomão, o seu filho, e diz para Salomão o seguinte: olha, Salomão, algumas pessoas que estiveram comigo durante todo esse tempo, elas fizeram coisas legais e coisas ruins, coisas que não deveriam fazer. Tem alguns casos que eu já resolvi, mas você sabe muito bem o que deve fazer depois que eu partir, depois que eu for sepultado. Ele dá algumas orientações para Salomão, seu filho, agora o herdeiro do reino. E ele diz acerca de Joabe que Joabe deveria ter os seus dias contados a partir do momento que ele morresse. Salomão tinha total liberdade para dar cabo da vida de Joabe. Joabe agora é uma pessoa jurada de morte. Deixe estar que havia um entendimento na cultura, no culto do povo judeu da época, que eles, quando alguém cometia um crime propositadamente, diferente da cidade de refúgio, como nós pregamos aí, se não domingo passado ou retrasado, que era uma fatalidade. Agora, quando a pessoa cometia um crime e ela se arrependia, não dava ainda para conversar com a família do agredido, ou do morto, dependendo da situação, porque ainda o sangue, os nervos estavam à flor da pele. Havia um entendimento entre eles lá. Nós encontramos isso apenas 2 vezes na palavra de Deus, que eles corriam para o tabernáculo, e lá no altar de bronze, o lugar onde era oferecido o sacrifício, uma peça com tamanho estabelecido, feito de bronze, no canto em cada canto desse altar, havia pontas, que alguns textos chamam de chifres. E aquilo ali tinha um objetivo. Quando chegava a hora de oferecer um sacrifício, um holocausto, pelo pecado do homem, à época, eles levavam o sacrifício, a pessoa que ia sacrificar, levava o sacrifício, o animal, para o sacerdote, participava ali do sacrifício, como que se ligando com o animal que estava sendo morto, e depois aquele animal era colocado as suas partes em cima do altar, e ali ele era queimado, e a pessoa participava daquele momento, porque naquele momento o seu pecado estava sendo, entre aspas, esquecido. Mas com a frequência, a quantidade, a história nos conta que estes chifres, ou estas pontas, elas serviam para pendurar o próximo sacrifício. Agora nós olhamos para o texto e aprendemos um negócio interessante. A cultura da época, ou o entendimento da época, era o seguinte: que se alguém cometesse algo que fosse passivo de morte, e que ele se arrependesse, ele poderia correr para o tabernáculo e se apegar às pontas do altar. E se isso acontecesse, ele estava dizendo o seguinte: olha, eu me arrependo do que eu fiz. Eu tenho a convicção de que o que eu fiz foi desnecessário. Eu preciso ter um julgamento justo. Aliás, no capítulo 1 nós vemos esse mesmo desenho acontecendo com Adonias. E Adonias tem um julgamento justo. Mas não foi a mesma coisa que aconteceu com Joabe, não a questão do julgamento.
Joabe, ele vai para o altar e ele se apega no altar. Ele segura no altar. Ele segura nas pontas, dizendo: eu sou o próximo. Ele segura nas pontas do altar, dizendo: eu sou o culpado. De repente a Bíblia diz para nós que chega Benaia. Benaia agora é o novo líder, o novo comandante. Quando Joabe fica sabendo que a sua cabeça está a prêmio, que a sua sentença de morte foi decretada, ele corre agora para o altar e se apega às pontas do altar. Bom, eu estou fazendo esta palavra de introdução, só para a gente começar a nossa conversa aqui hoje. O que nós fazemos quando a nossa cabeça está a prêmio? O que você faz quando alguma coisa sai fora daquilo que você esperava? Nós estamos vivendo um tempo bastante difícil. Eu nunca vi tanta gente pedindo oração por conta da Covid. Eu nunca vi tanta gente assumindo compromissos com Deus, para que, se forem curadas, cumpram no futuro. Eu nunca vi tantas pessoas buscando os chifres no altar para receber o alívio para a sua dor. O que nós fazemos quando a situação foge do controle? A questão de alguns dias, algumas semanas ou meses passados, Joabe era o capitão do exército, mas agora ele está sendo perseguido, a sua cabeça está a prêmio, a sua sentença de morte foi decretada. Naquele momento ele diz uma coisa, ele pensa: eu vou correr para o altar, eu vou correr e vou me apegar às pontas do altar, quem sabe eu tenha um julgamento justo. Talvez Joabe não fosse um cara muito religioso, ou o máximo que ele talvez fosse era religioso, de buscar o socorro na hora em que a situação fica complicada. Talvez Joabe fosse um cara extremamente religioso, de buscar a solução para o seu problema, ou uma outra, ou uma oportunidade de vida, quando a situação ficou fora do controle. O que você faz quando as coisas fogem do controle? Quando a doença bate à porta da tua casa? Quando a Covid é uma possibilidade? Quando o desemprego se torna uma verdade? O que você faz? Talvez você seja uma dessas pessoas que corre para o altar. Talvez você seja uma dessas pessoas que manda mensagem por WhatsApp, durante a vida inteira não buscou a Deus. Só buscou porque a situação degringolou, mas ainda assim o faz de forma errada. Pastor, não basta eu me apegar ao altar, não basta eu correr para a igreja. Eu me lembro de ter falado por algumas vezes que eu sempre ouvi dizer e continuo hoje, e hoje eu prego isso, que Jesus vai voltar, e eu não tenho dúvidas disso, e eu aguardo o dia que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Você pode dizer amém por isso? Não? Mas eu pensava no passado, quando eu era menino pequeno, lá em São Caetano do Sul, eu pensava assim: olha, eu posso viver a minha vida
na minha adolescência, para a mocidade. Eu posso viver a minha vida, e a Bíblia diz que nós vamos ouvir o som da trombeta. E eu pensava, quando eu ouvir o som da trombeta, eu corro para qualquer igreja, ou eu me encosto próximo de um poste, de um ponto de ônibus, dobro o meu joelho e peço perdão ao Senhor, e vai dar tudo certo, porque vai dar certo, é assim. Eu não tinha noção de que eu poderia, ou eu estava naquele momento com a minha mente embotada, não parava para pensar que eu tenho que buscar a Deus do jeito certo. No momento que eu precisar dele, eu também tenho um jeito para buscar ao Senhor. E o que a gente olha no texto é que tem um jeito para buscar ao Senhor. Talvez você tenha buscado ao Senhor do jeito errado, da forma errada. Ainda que reconheça o seu pecado, a sua culpa, não é o altar que vai resolver o teu problema. O que vai te dar uma nova chance não é ouvir ou ir à igreja, não é o se apegar às pontas do altar, não é dobrar o teu joelho aqui na frente como se fosse a única coisa que você poderia fazer. O que vai mudar a história é se colocar em cima do altar. O que vai mudar a história é se apresentar ao Senhor, é olhar para a cruz de Cristo e aceitar o sacrifício dele. O que vai mudar a nossa vida, ouça o que eu vou dizer, e eu não quero que você se assuste comigo. Não se assuste comigo. Não são as orações que fazem por nós, mas é a oração que nós fazemos a Deus. Veja que Benaia se aproxima de Joabe e diz para Joabe o seguinte, quando ele fica sabendo quando ele fica sabendo que Joabe está lá no tabernáculo, agarrado às pontas do altar, ele vai e fala para Salomão o seguinte: Salomão, rei, o Joabe está lá apegado ao altar. Ele estava dizendo o seguinte: olha, ele quer uma oportunidade. Salomão diz assim: vai lá e resolve o que você tem que resolver, meu amigo. O problema é teu, dê seus pulos e cumpra o combinado, aquilo que eu te responsabilizei. E aí acontecem algumas coisas interessantes. Joabe, apegado às pontas do altar, esperando uma oportunidade. A Bíblia diz para nós que, no verso 30, que Benaia foi ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, sai daí. Sai daí. Às vezes a gente não ouve essa voz no nosso ouvido. Aquele que quer nos destruir, aquele que quer acabar conosco, dizendo: sai. Não vale a pena você continuar servindo esse Deus. Não vale a pena você continuar buscando a presença dEle. Não vale a pena você querer o socorro dEle. Sai daí. Eu me lembro de uma canção baseada na carta de Paulo aos Romanos, que diz que lembranças do passado vêm querendo me fazer parar. Mas a canção também diz, segundo o texto, que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você se apegar ao Senhor Jesus, não tem mais condenação. Por mais que o inimigo diga para você: sai daí. Por mais que o adversário diga: desista, não tem solução, não tem chance, você não terá uma segunda chance. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Joabe, naquele primeiro momento, ele busca um socorro, talvez pela tradição. Mas é interessante que ele diz uma coisa na fala de Benaia. Ele diz assim: olha, eu morro aqui. Eu morro aqui. Queridos, o Evangelho de João no capítulo 6, Jesus conversando com os seus discípulos, ele diz assim: escuta, vocês não querem seguir os outros? E um dos seus discípulos responde para ele dizendo o seguinte: olha, para onde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Para onde nós iremos? Eu quero convidar você a buscar a Deus, ainda que seja pela tua necessidade. Não tem problema nisso, não. Nós olhamos os milagres acontecendo no Novo Testamento, e tudo foi por conta da necessidade da pessoa. Ela buscou ao Senhor por conta da sua necessidade. Não tem nada de errado nós buscarmos ao Senhor por conta da nossa necessidade. Mas eu quero convidar você a buscar o Senhor do jeito certo. Não apenas querendo que Ele te socorra na hora que você está precisando. Olha, eu tenho recebido notícias de pessoas que durante a vida toda não buscaram ao Senhor, e agora buscam ao Senhor se apegando às pontas do altar, porque elas querem uma nova chance para viver. Elas querem uma cura para o seu corpo. Da mesma forma, quando nós olhamos para o Calvário e não olhamos para Cristo. Da mesma forma como muitas pessoas só buscam a cruz de Cristo como se lá Ele estivesse ainda. Buscam a cruz pela cruz e não por aquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário. Mais do que você vir à igreja, mais do que você pedir oração, mais do que qualquer outra coisa, queridos, nós precisamos buscar ao Senhor do jeito certo. Alguns podem ter uma nova chance, outros não. Adonias teve uma nova oportunidade, mas Joabe não. Joabe, ele prefere buscar ali, e talvez naquele momento ele diz: olha, eu não vou sair, porque a minha situação não vai mudar se eu sair daqui. Guarda uma palavra no teu coração, dentre tantas. Algumas pessoas pensam que pelo fato de deixar de servir a Deus, a sua vida vai mudar. Não vai mudar. Eu já contei para vocês o testemunho de uma pessoa que conheci. Ele dizia para mim assim: pastor, quando eu não era crente, eu passava no boteco, tomava a minha cachaça, ia para minha casa, jantava, deitava e dormia. Pastor, eu não tinha problema. Depois que eu aceitei Jesus, a minha vida mudou, eu comecei a ter problemas, eu não sei. E eu dizia para ele: irmão, é que antes você não via, agora você vê. E por uma vez ele disse isso, e a segunda vez ele disse isso, e a terceira vez ele disse isso. Pastor, parece que quando eu não servia a Deus eu não tinha problemas. Até o dia que eu disse para ele: irmão, volta lá para o boteco de onde você saiu. Pastor, misericórdia. Às vezes nós queremos voltar para o lugar de onde nós saímos, pensando que as coisas vão melhorar, que as coisas vão mudar. Joabe, ele deu uma resposta para Benaia dizendo o seguinte: olha, se eu tiver que morrer, eu morro aqui. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer nesse altar. Se tiver que morrer, ele já havia reconhecido o seu crime. Ele já havia reconhecido o seu ato ilícito. Ele já havia reconhecido. Agora ele diz: olha, se eu tiver que morrer, eu vou morrer aqui.
Para onde eu vou? Agora nós olhamos para João capítulo 6, para onde eu vou, se só tu tens, ou para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Eu quero te desafiar, ou convidar você a servir a Jesus por aquilo que Ele ainda vai te dar, pela vida eterna que Ele já proporcionou na cruz do Calvário. Eu quero convidar você a continuar servindo ao Senhor, não esperando uma segunda chance de vida aqui. Talvez você que está em casa ouvindo, assistindo, participando do culto, eu não falo isso, o meu papel aqui é de te ensinar, de te orientar. Não queira ir ouvir a igreja somente por mais uma chance, por mais uma oportunidade de vida, porque tem tanta gente que buscou ao Senhor na hora da enfermidade e depois de curados nunca mais voltaram. Eu não vou dizer que me cansei, porque a gente não se cansa, mas força de expressão. Quantas pessoas vieram à igreja atrás de uma bênção, uma porta de emprego, e o Senhor deu a ela uma nova chance para a restauração do casamento, e Deus deu a ela uma nova chance para que os filhos saíssem para que o filho saísse da droga, da prostituição, da marginalidade, e Deus deu a eles uma segunda chance, mas simplesmente voltaram, saíram do lugar onde estavam. Talvez você seja uma dessas pessoas que nesses últimos tempos tem pensado: será que compensa? Será que vale a pena servir a Deus? O que o Senhor quer de nós é que, você se lembra, hoje pela manhã o Cardozinho falou de uma canção que foi cantada, daquela mulher que estava lá na fonte, lá em Samaria. Jesus diz: olha, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água, você pediria. E ela diz assim: me dá dessa água. Você sabe o que Jesus quer de nós? Ele quer que a gente o queira. Ele quer que a gente o sirva. Ele quer saciar a nossa sede. Ele quer matar a nossa fome de Deus. O Senhor quer preencher os espaços que estão vazios no nosso coração. O Senhor quer ser o nosso Deus e não apenas aquele a quem nós recorremos no momento em que nós precisamos, como se Ele fosse o gênio, aquele que responde às nossas orações, os nossos pedidos, como aquele que só tem algo para nos dar. Ele quer mais do que isso. O Senhor quer ser o motivo da nossa oração, quer ser o motivo da nossa adoração. Eu quero desafiar você a dizer isso para o Senhor: Senhor, me dá dessa água, eu quero mais do Senhor. É engraçado que em tempos difíceis, eu já encerro aqui, em tempos como estes que nós estamos vivendo, surgem um monte de crentes, ou de pelo menos pessoas que querem receber a bênção do benefício. Eu quero convidar você a receber a bênção da vida eterna. Porque se não for assim, não adianta nada uma segunda chance aqui. Se não for assim, não adianta nada uma terceira chance aqui. Porque aqui nós temos todos esses altos e baixos, vamos viver assim. Ora a gente está com a cabeça a prêmio, ora a gente foge, mas uma coisa a gente não pode abrir mão:
é de continuar na presença do Senhor, servindo ao Senhor. E se você é uma dessas pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, que ainda não se posicionou diante dele, é daquele grupo de pessoas que tudo bem, você era ignorante nesse sentido, e entenda essa colocação ignorante. Ignorante é quando a gente não sabe de algumas coisas. Pensa num cara ignorante, Elias Azevedo. Tem um monte de coisa que eu não conheço. Tem um monte de coisa que eu literalmente ignoro, não dessa forma pejorativa que as pessoas usam, mas eu desconheço. Talvez você, durante muito tempo, tenha se apegado às pontas do altar apenas para ter uma segunda chance aqui. Eu quero convidar você a se apresentar ao Senhor, para Ele te dar o direito à vida eterna que Ele já conquistou na cruz do Calvário por você. Eu quero convidar você a se aproximar de Jesus, não pensando nessa vida que você tem, nessa casca. Aí, pastor, Deus é bom, né? Deus abre porta de emprego para quem serve Ele, né? Eu preciso do emprego. Pastor, Deus é bom porque Deus cura, né? Quem serve Ele, Deus cura. Mas mais cedo ou mais tarde a gente, se não morrer de doença, vai morrer de outro jeito? Pastor, misericórdia. Mas vai, irmão. Quando alguém me ouve falar desse jeito, faz até cara feia para mim, né? Hoje mesmo eu recebi a notícia de que uma pastora da nossa igreja de Hortolândia morreu. Crente também morre, viu, irmão? E ele morre de tudo quanto é jeito. O negócio é morrer, não importa do que. Se a nossa busca da presença do Senhor, se a nossa busca por Deus se limitar apenas a esse momento, esse tempo que a gente vive aqui, a gente, como diz o apóstolo Paulo, somos os mais infelizes dos pecadores, ou dos homens. Eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus, para que Ele te dê a chance da vida eterna, a oportunidade da vida eterna. Pastor, aqui só tem crente. Joabe, nesse primeiro momento, ele teve um comportamento de crente. Ele correu para o altar. Se ele tivesse saído de vontade própria, talvez a situação fosse diferente. Mas ele teve esse comportamento, ele correu de forma errada. Mas ele pelo menos teve uma iniciativa. Eu quero convidar você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Não é vir para a igreja quadrangular. Isso faz parte da nossa vida cristã. Estou falando de entregar a vida para Jesus. De não se limitar apenas às pontas do altar. De não se limitar apenas aos ritos. Ora por mim, vamos jejuar por nós. Olha, não esqueça de mim nas suas orações. Vamos fazer uma campanha de 7 dias de oração. Não estou dizendo que isso não tem a sua importância, eu estou dizendo para você que isso não vai te garantir vida eterna. O que eu estou dizendo para você é que talvez isso tenha uma solução temporária. 1 mês, 2 meses, 3 meses, talvez a porta do emprego se abra, talvez a cura aconteça, mas isso tudo é temporário. É o sacrifício lá no Velho Testamento que era renovado todos os anos. O escritor aos Hebreus, ele diz para nós que o sacrifício é a comemoração do pecado. Ano após ano, tinha que ir lá sacrificar, se lembrava do pecado. O sacrifício era a comemoração do pecado.
Era o aniversário do pecado. Não mais isso. Porque senão você terá que vir aqui quando o desemprego bater na tua porta de novo. Se não aqui ou qualquer outro canto, vai buscar a Deus por conta disso. Quando a enfermidade bater na tua porta, você vai pedir oração de novo. Você vai buscar a Deus de novo. Quando o problema familiar acontecer, vai fazer de novo, porque é o aniversário das mazelas que nós temos na nossa vida. Eu quero te propor a mais do que isso. Eu quero te propor entregar a vida para Jesus. Eu quero propor que você resolva o problema da eternidade de uma vez por todas. Eu quero propor a você na noite de hoje que você diga ao Senhor que você quer o seu nome escrito no livro da vida. Eu quero propor para você, eu proponho para você. Propor é um jeito também de falar, porque isso o Senhor já propôs. Se você entregar a sua vida a Ele, você terá direito à vida eterna. Ele diz: eu vou para o Pai e vou preparar um lugar, porque eu quero que aonde eu estou, vocês estejam comigo. A proposta de Jesus está valendo para hoje. Não se apegue ao altar apenas na religiosidade. Tenha uma postura como teve Joabe. Naquele primeiro momento ele correu na expectativa de ter uma segunda chance, a ponto dele dizer o seguinte: não, se tiver que morrer, eu vou morrer aqui, agora eu vou ficar. Já que eu estou, eu fico. Já que você tem vindo à casa do Senhor, você tem se entregue, se derramado aos pés dele, eu quero propor que você entregue a tua vida para Ele de uma vez por todas. E eu vou fazer esse convite. Olha, são 7h34 e daqui a pouco nós vamos encerrar o culto. A equipe de louvor vai cantar uma canção e eu quero convidar você a se colocar de pé. E mais do que se apegar ao altar como um ato de religiosidade, como um ritual de vir à igreja aos domingos, às quintas-feiras, eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Pastor, eu tenho vindo aqui todos os domingos e eu tenho ouvido o mesmo estilo de pregação, é sobre salvação. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Do que adianta nós nos apegarmos às pontas do altar e termos uma segunda chance aqui, uma segunda oportunidade aqui, e depois do momento final não ter a certeza da vida eterna, ou não ter a vida eterna garantida em Cristo Jesus? Eu quero convidar você a entregar a sua vida para Jesus de verdade. Quando eu falo de verdade, eu entendo que tem coisas que são difíceis. Tem coisas que, às vezes a pessoa vem à igreja ou ela vai à igreja, mas ela ainda tem essa dificuldade. Ela fica com um pé lá, um pé cá, ela fica nesse chove e não molha. Eu entendo isso. Por isso que eu quero convidar você a entregar a sua vida de verdade, querendo mais do que se apegar às pontas do altar, mais do que o Calvário, querendo aquele que entregou a vida na cruz por você, por nós. E para isso eu vou fazer o convite, porque é de verdade, não que os outros não eram. Mas eu quero convidar você a entregar a sua vida de verdade ao Senhor. Como isso acontece, pastor? Talvez seja uma das primeiras vezes que você vem aqui à igreja e ainda não se decidiu por entregar a sua vida a Jesus. Esse é o momento para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Ou para você que
que ainda se apega aos chifres do altar, às pontas do altar, apenas com essa religiosidade, com esse ritual, na expectativa de ter uma segunda chance, uma outra oportunidade. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos orar por você que quer se reconciliar com o Senhor, quer entregar a sua vida a Jesus de verdade. À medida que a equipe de louvor canta uma canção, você pode ir saindo do seu lugar, vir aqui à frente. Nós vamos orar todos juntos. Eu ainda vou recepcionar alguns irmãos que se tornaram membros da nossa igreja. Também vou fazer esse convite para você que ainda não se decidiu por descer as águas do batismo. Talvez você ainda vem ou vai à igreja segurando no chifre do altar, mas ainda não se decidiu. Como Joabe naquele momento diz: não, eu morrerei aqui. Ainda não se decidiu pelo batismo. Entregue a sua vida a Jesus de verdade. De verdade. Faça isso hoje. Porque Benaia, ele não desiste. Neste caso aqui, Benaia é o adversário de Joabe. Mas o nosso adversário, ele não desiste. O nosso adversário não abaixa a guarda. O nosso adversário tem uma missão. Ele fica ao nosso derredor bramando como um leão, procurando alguém a quem ele possa tragar. Ele não desiste. Ele não é como o homem que serve a Deus no domingo e de segunda a sexta-feira não. Ele não é como uma grande parte dos crentes que estão nas igrejas na noite de hoje, que levantam as suas mãos, cantam e adoram ao Senhor, mas a partir do momento que sai da nave, sai da igreja, volta para a sua casa, a sua vida é totalmente diferente da que é aqui. Esse Benaia não é assim. Nosso adversário, ele procura brechas, procura oportunidade para nos devorar. Mas se nós decidirmos como Joabe, eu vou morrer aqui, é aqui que eu vou ficar. A vida eterna, ela é mais importante do que a cura do teu corpo. O tempo passou e nós fomos invertendo algumas coisas. Parece que o crente não pode ficar doente. O crente fica doente. A vida eterna, ela é mais importante do que o problema que você tem lá dentro da tua casa com teu marido. Que quando você sai para a rua, ele segura na tua mão, você segura na mão dele. Aí quando chega na igreja, eita, esse povo, essa família é uma família bonita. Ai. Mas lá dentro da tua casa você sabe o que é. É mais do que isso. O Senhor quer te proporcionar, Ele quer te dar mais do que isso. Ele quer que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Eu quero convidar você que quer entregar a sua vida a Jesus, sair do seu lugar e vir aqui à frente, enquanto a equipe canta uma canção, e nós vamos orar todos juntos. Nós vamos celebrar ao Senhor todos juntos, em nome de Jesus. Chance igual a essa, olha, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar,
Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. A equipe de louvor vai continuar cantando. Se você quer entregar a tua vida a Jesus na noite de hoje, seja os que estão aqui ou talvez você estando na sua casa, talvez eu não. Você pode sair, você que está aqui pode sair e vir aqui à frente. Se você quer se reconciliar com o Senhor hoje, talvez durante todo esse tempo você tenha apenas buscado uma oportunidade aqui, mas o Senhor quer mais, Ele quer te dar vida eterna. Você pode também sair do seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Se você quer se reconciliar com o Senhor, aleluia, eu gritarei. Diga isso ao Senhor: eu quero mais uma chance, a chance da vida eterna. Eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Graças a Deus. Nós ainda continuaremos com esse momento de oportunidades aberto, mas eu quero fazer um convite para você que ainda não se decidiu pelo batismo. Querido, faça isso. Entregue a sua vida ao Senhor de verdade e se decida por descer as águas do batismo. Você pode me procurar. Ainda eu quero receber algumas pessoas como membro da nossa igreja, e eu vou falar daqui mesmo para deixá-las bastante à vontade aonde elas estão. A Joana e a Sebastiana, que estão lá atrás, elas me procuraram na quinta-feira, dizendo que querem se tornar membros dessa igreja, e já são membros. Nós as recebemos. A Jéssica também me procurou, falando: pastor, eu quero me tornar membro daqui. Então nós temos hoje mais 3 pessoas que se tornam membros da igreja. Tem mais alguém ali atrás? Eita! O nome? Fala para mim, Abel. A Francisca. Francisca, Deus te abençoe, filha. A Francisca se torna membro da nossa igreja aqui no Jardim Vista Alegre. É um prazer tê-las aqui na noite de hoje, se tornando membros da nossa igreja. Nós nos sentimos bastante honrados. Pastor, qual que é o critério para eu ser membro da igreja? Eu preciso ser batizado. Preciso ter sido batizado na igreja. Entreguei a minha vida a Jesus e fui batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Este é o critério para você se tornar membro da nossa igreja. E é um prazer ter essas irmãs que na noite de hoje se tornam membros aqui da igreja do Jardim Vista Alegre. Sejam todas muito bem-vindas. A nossa expectativa é que vocês sejam abençoadas aqui. Algumas já estão conosco já há um certo tempo, que continuem sendo abençoadas em nome de Jesus. Nós vamos, eu estou conversando para a gente fazer um cadastro, tudo online, para a gente disparar e você faz o seu cadastro e devolve para nós depois, até para a gente dar uma atualizada nos membros que nós temos aqui na igreja do Jardim Vista Alegre. Deus abençoe vocês. Aos nossos novos membros, eu quero pedir aos irmãos que deem uma poderosa e calorosa salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.